porque é neste momento que Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Amém? Coloque suas mãos para cá, estenda suas mãos para cá. Pastor Luiz é uma bênção de Deus, e nós que estamos aqui vamos abençoar ele mais ainda, para que Deus nesta noite use ele mais ainda com o seu poder dobrado, e que ele seja um canal de bênção direto de Deus nessa noite para as nossas vidas. Coloque suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso único, ó Deus, é o nosso único Senhor. Nós entregamos nesta noite, Pai querido, Pai santo, a vida do teu filho que vai ministrar esta noite. Pai, ele já, ó Deus amado, recebeu a palavra do Senhor, o Senhor já falou com ele, e neste momento, ó Pai, eu creio, ó Deus amado, que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite. Ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que o teu filho é uma bênção, mas nós, ó Deus, nessa noite nós abençoamos ele mais ainda, para que o Senhor use ele, ó Deus amado, de uma forma tremenda e poderosa, assim como o Senhor já tem usado, que o Senhor continue usando nesta noite. Nós, como igreja do Senhor, assim entregamos eles nas tuas mãos e já te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. O salve gloriosa igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sou grato a Deus e o pastor Paulo, eu também escuto os pastores que aqui estão, o Alex, a pastora Jaqueline e a Igreja de Cristo, por esta linda oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor. Faz exatamente 7 anos que eu estive aqui. Foi no dia 20 de julho de 2012. Amém? E naquela semana que eu vim para cá em 2012, eu tive um diagnóstico de um exame que não era bom. O médico disse que eu ia ficar ali uns 2 anos, depois ia viajar. E certo é que já faz 7 anos, para a honra e glória do Senhor, e aqui estou eu de novo pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Das boas novas do Evangelho. Amém? Nós recebemos um tema que é uma resposta de uma pergunta de um homem chamado Tomé. É isso? Lá no Evangelho de João, Tomé perguntou qual era o caminho. Foi isto? No capítulo 14 do Evangelho de João, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí no versículo 5, né? Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O Senhor Jesus Cristo ali, igreja do Senhor, respondendo esta pergunta para os discípulos, verdadeiramente foi um ensinamento que ele estava passando ali aos discípulos, e este ensinamento até hoje está sendo ensinado para nós aqui agora, que é o tema da mensagem, que é o tema desse encontro, né, de confraternização das igrejas Batista Monte da Fé, que coincidiu também com 12 anos desta igreja Batista Monte da Fé, a qual também participei da inauguração desse templo. Para a honra e glória do Senhor, é uma bênção. Deus tem abençoado grandemente este lugar, e certamente o Deus que abençoou há 12 anos atrás, Ele está aqui de pé. Louvado e exaltado seja o Senhor, para te abençoar muito mais, porque verdadeiramente aonde está o Senhor, aleluia, glória a Deus, será derramada sem limite as bênçãos do céu para restauração espiritual, para batizar com o Espírito Santo, para renovar
e o Senhor nesta noite se faz presente para te batizar com o Espírito Santo e você, a igreja de Cristo, sair daqui hoje renovada, porque ele nos diz no capítulo 14 de João, do Evangelho de João, versículo 6, o Senhor Jesus lhe respondendo à indagação de Tomé, ele disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa linda, maravilhosa! Existe um caminho. Se nós formos parar para pesquisar ou para se informar o que significa este caminho a qual o Senhor Jesus respondeu para Tomé, ele é um caminho precioso para a igreja, ele é um caminho que todos nós devemos saber, que é um caminho que nos faz trilhar por ele, louvado seja Deus, pela pessoa do Espírito Santo, e o inimigo das vossas almas, o inimigo do vosso corpo, não trilha por esse caminho. Então é um caminho que é a verdade e que é a vida. E quando fala de vida, não está falando de uma vidinha qualquer, está falando de uma vida eterna. Glória a Deus. Porque Aleluia. este caminho nos conduz, ele nos leva para uma vida eterna. Aleluia. Bem dizia aqui o irmão pastor Anderson Moura, que lá no Nepal, lá naqueles lugarzinhos remotos, lá tem igreja para honra e glória do Senhor, trilhando esse caminho, e lá não tem cadeira, lá não tem piso, lá não tem som, e aquele povo dá glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aquele povo não tem comida, aquele povo não tem vestimenta, mas ele glorifica o Senhor, porque ele encontrou o caminho que conduz para a vida eterna. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Aleluia. É quando encontramos esse caminho. Esse caminho, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, a qual o Senhor Jesus respondeu a Tomé. Tomé perguntou: nós não sabemos. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Ora, Jesus dizia que ia voltar para o Pai. Jesus dizia que ia sair, ia se ausentar. Louvado e exaltado seja o Senhor. Mas ele disse: eu sou, aleluia, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai aos céus. Glória a Deus. Ninguém vai ao reino de Deus. Amém. Ninguém vai ao reino de Deus a não ser por o caminho que é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Mas por que Jesus disse que ele era o caminho? Porque Jesus fez questão de ensinar para Tomé o caminho? Porque Jesus fez questão de falar na resposta dele que ele era o caminho? Porque naquele mesmo tempo, naquele mesmo período, naquela mesma nação, ou naquele mesmo período de nação, de humanidade, a Bíblia nos diz lá no João, em Mateus capítulo 9, versículo 36, aleluia, que havia uma multidão de pessoas, havia multidões. A Bíblia diz bem claro em Mateus 9, 36, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e desarragadas, como ovelha que não tem pastor. Era assim que andava a humanidade na época em que Jesus passava ou esteve ali em Israel, Jerusalém, ali naquelas regiões, para a honra e glória do Senhor. O Senhor ensinou ali: eu sou o caminho, porque havia ali, meu irmão, minha irmã, uma multidão de pessoas que andavam cansadas e desarraigadas, sem direção, sem para onde ir, e quando fechava as janelas dos olhos
esperança. Deus. Então Jesus estava ali falando que Ele é o caminho, a verdade, a vida. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. As nações inteiras só está dia e noite agrelhados ou a ensinamentos que não conduzem para o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite e há uma multidão que escolheu estar aqui para ouvir Deus, aleluia. falar do caminho que conduz para a eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente, meu amado, só há uma coisa que separa o homem, que separa o ser humano, que separa a humanidade de Deus. Só há uma coisa, e não é o dinheiro, não é a fama, não é nada disso. Somente uma coisa, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha Deus, aleluia. Não era diferente na época em que Jesus estava. Jesus disse para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, Tomé, eu sou a vida eterna. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava falando para aquela multidão. E hoje o Senhor Jesus, na pessoa da palavra e do Espírito Santo, nos fala esta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas tem pouca gente aqui que não é evangélico. Mas nós devemos saber e verdadeiramente, dia e noite, meditar nestas verdades. Louvado, exaltado seja o Senhor, porque só uma coisa, meu irmão, faz com que eu venha o homem ser destruído. Se nós formos olhar lá para Oséias capítulo 4, versículos 6 e 7, olhar para João 5, 39, olhar para Mateus 22, 29, nós vamos ver que a falta do conhecimento das Escrituras, a falta do conhecimento de Deus, é que faz com que as pessoas venham cair no desprezo eterno, venha cair no sofrimento, venha ser presa e lançar as profundezas sem volta. Aleluia. Você está entendendo? De glória a Deus. Aleluia, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Então só uma coisa nos leva à desgraça total, só uma coisa nos leva à destruição: é a falta, é o distanciamento da palavra de Deus. Porque se afastando da palavra, ficando distante da palavra, ou não conhecendo a palavra, ou conhecendo e fazendo descalço, certamente vamos perecer. Porque não tem um escape, não tem outro caminho, só existe um caminho, a palavra que nos faz, porque ele diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amado, só há uma coisa também que nos separa, que nos faz distanciar de Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. É o pecado, somente o pecado. Mas nesta noite, não sei como está a tua vida, é você e Deus, Deus sabe. Mas nesta noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, você está no caminho, você está com Jesus, Jesus está em você, o Espírito Santo habita em você. Certamente Ele vai te levar uma dimensão espiritual, porque nesta noite, meu irmão, não foi feita por acaso, não. Esta noite foi preparada no céu para que você estivesse aqui hoje, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em 1981, lá no Rio de Janeiro, pastor Edmundo talvez não pensasse ou não imaginasse que Deus faria tamanha obra que tem feito. Porque eu, olhando aqui, sentado aqui, olhando, eu alcancei isso aqui, do Rio para cá, só era oiticica, irmãos. O irmão Antônio Luiz deve saber disso. E a gente vinha ali, eu sou aqui do Saco do Pau Branco, Tamboril, Hidrolândia e Nova Russa, ali umas regiõezinhas.
e a gente vinha para cá, para Hidrolândia, a cavalo e animal, e a gente deixava os animais amarrados debaixo da sombra dos pés de pau que tinha por aqui na beira desses rios, aqui, e não havia casa, só havia mais casa lá para dentro do centro da cidade, e isso não faz muito tempo, mas hoje a cidade cresceu, e o Senhor preparou em 1981 um homem de fé, louvando e glorificando ao Senhor, crendo no plano da salvação, no plano da vida eterna, crendo no caminho de que é o Senhor Jesus, para que hoje estivesse aqui essa multidão glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, recebendo do Senhor a salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E levando para casa, levando para a família esta palavra, a palavra que liberta, a palavra que sara, a palavra que batiza com o Espírito Santo, uma palavra de vida eterna. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E em Efésios capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor nos ensina que naquele tempo estava sem Cristo. Olha aí que coisa. Naqueles dias em que Jesus estava ali, há 2019 anos atrás, Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Glória a Deus. Que coisa! Paulo escreveu, amado, que naqueles dias, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque se tem um povo, se tem uma humanidade que deveria andar louvando, glorificando, saltando, bendizendo ao nome do Senhor, seria esta humanidade de agora. Amém? Mas não é isso. A Bíblia nos diz, aliás, as estatísticas, pesquisas mundiais diz, muitos pregadores e muito teórico, estava vendo esses dias, eles dizendo que é a pior geração desde Sodoma e Gomorra. Então a coisa está indo ao contrário. Mas por que tem tanto crente? Como dizia a pastora outro dia, as estatísticas de crente é 80%. É isso, pastora? Mais de 60%. Mais de 60%. Então não era para nós vivermos nesse sofrimento. Pelo contrário, claro que o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo que eu venci o mundo. Vamos ter aflições, vamos ter necessidade, mas vamos andar feliz, glorificando ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Aí ele diz, aleluia, é interessante, eu gostei dessa passagem que Paulo escreve em Efésios 2:12, que naquele tempo estavam sem Cristo, o povo não tinha Cristo, o povo estava consumado desde Eva e Adão, desde lá da geração, a sofrer. E o pior, morria, descia o abismo eterno, a sofrimento e desprezo eterno. Não havia refrigério, não havia solução. Mas a Bíblia nos diz que no capítulo 4 de Mateus, versículo 16, o povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Louvado e exaltado seja o Senhor. Porque muitos irmãos, muito igreja do Senhor não conhece esta verdade, não conhece esta palavra, mas graça e louvado e exaltado seja o Senhor, porque você conhece, e mesmo conhecendo pouco, mas conhece o suficiente para confessar Jesus como seu único e eficiente Salvador. Você não está mais só, Jesus está contigo, seja dê aonde der, só passe por onde passar, Jesus está contigo. Amém. Eu lembro aqui que em 2012 veio tanta irmã, e uma daquelas irmãs que veio, eu amava tanto,
Amava igual amar minha mãe, a irmã Joana, lá do Mirade. Era uma senhora muito dócil e ela ajudava muito na obra. Era uma bênção, a irmã Joana. E eu aqui, quando eu sentei naquele ano, eu sentei daquele lado ali, eu vi a irmã Joana lá atrás, e hoje eu senti falta. Mas eu glorifico ao Senhor, estava glorificando ao Senhor, porque aquela irmã permaneceu fiel a Deus, servindo a Deus, durante aqueles 8 anos que ela confessou Jesus. Não teve nada, teve um filho dela que sumiu, teve algumas coisas que aconteceu com ela, depois ela ficou enferma, o médico desenganou, mas ela glorificava ao Senhor, ela glorificava ao Senhor, ela dizia que estava passando pela mão do oleiro, ela estava sendo formada para ir morar no céu. Nada abalou a fé daquela irmã. Então, meus amados irmãos, Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas, mesmo vivendo na luz do sol, mesmo vivendo na luz da energia, mas aquele povo espiritualmente vivia nas trevas, porque o Senhor Jesus não tinha vindo ainda, o Senhor Jesus não estava ali ensinando o que havia e que há um caminho que nos conduz para a vida eterna. Então, ele diz aqui o versículo, eu vou frisar mais nesse versículo, em nome de Jesus, viu, na segunda parte, uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Eu podia me prender um pouco mais nesse versículo, mas a hora se avança. Em nome de Jesus, eu não quero passar de 20, 30 minutos no máximo, mas eu quero deixar Deus falar ao teu coração, o Espírito Santo tocar no teu íntimo, na tua alma, no teu ser, para que de fato não brinquemos, não viemos brincar de ser evangélico, mas de vestir de fato o Espírito de Deus, ou deixar o Espírito de Deus fazer morada em nossos corações, mesmo na perda, mesmo na ausência, mesmo na necessidade, mas glorificar, exaltar, bendizer o nome de Jesus, porque é o caminho que vai me levar para o reino de Deus, é o caminho que vai me dar a vida eterna, é o caminho que vai me tirar do sofrimento, é o caminho que vai me tirar da necessidade, é o caminho que vai me fazer viver diante do trono de Deus, dia e noite, noite e dia, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Em Mateus, 2 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus nos diz: porque há um só Deus. Paulo aqui ele já começa agora a mostrar, o Evangelho agora começa a nos dar mais perto, trazer para mais perto de nós uma palavra que nos faz verdadeiramente entender que há um Deus conosco. Não importa a tua situação, não importa, meu irmão, não importa. Interessante que quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele não morreu pelos bons, Ele morreu pelos doentes. E aí nós caçamos na mente, pensamos, se havia alguém bom, não tinha ninguém bom. Por isso é que se dissemos, eu estou bom, eu não preciso, eu estou de bem. Então, meu amado, aí é que você precisa de Deus, porque aí é que você está doente. Então ele nos diz aqui que, por que não? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E, aliás, Jesus Cristo, homem, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Que coisa maravilhosa! Porque ele nos diz, porque há um só Deus, não há outro Deus, não há outro caminho, não há outro escape, há um só Deus. Amém? Há um só Deus. O homem pode criar Deus ali, o homem pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer uma imagem de ouro, outra de prata, outra de não sei o que, mas não há outro Deus que possa conduzir ele para a vida eterna. Não deixe espaço para
dúvida. Não deixe espaço para que nós viemos, não, tem outro Deus. Não tem espaço. A Bíblia é bem clara. Paulo diz aqui pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todo, para servir de testemunho a seu tempo. Não há outro. Mas nós vemos, vez ou outra, pessoas de até com 10 anos de crente se apartando, saindo, voltando para o mundo. Não estou dizendo que aqui tem, mas eu me encontro por aí muitas vezes até com pregadores. Já estava dirigindo até congregações e se afasta, se volta. Meu amado, para onde? Como disse Pedro, para onde irei? Que só em tu tem salvação. Não temos esperança em outro. Então, meus amados, Paulo mostra bem claro que não há outro mediador, não há outro caminho a não ser Jesus. A não ser Jesus. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E isso para que eu venha tomar posse de uma vida, volto a falar, não de uma vidinha qualquer, de 100 anos, eu quero chegar aos 120, em nome de Jesus, eu quero chegar lá, mas é uma vidinha pequena, diante da eternidade, não é mesmo? Ah, mas como é que eu faço para tomar posse dessa vida eterna? Claro que não é uma vida em carne, ossos, sangue, enfim, não é essa pessoa, esse corpo bonito, a imagem e semelhança de Cristo, não é isso, é um corpo revestido de glória, como está lá em Apocalipse. Porque se fosse este não tem como não envelhecer, porque é a natureza do pecado, vai envelhecer daqui a 7